falando com ele. Não, você não falou com ele. Sim, já tá. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar todo mundo entrar e aguardar o Padre Felipe. A gente teve um pequeno atraso. Pronto, ele já entrou. Agora é só aguardar o Padre solicitar a entrada para a gente começar. Boa noite. Boa noite, Padre. Oi, Padre. Perdão aí pelo atraso, confundi os horários Fuso aqui. horário, Padre. Sim, Fuso horário. perdão. Pensei que tinha colocado na agenda 9h30, vim aqui na correria aqui, porque agora que depois que eu vejo mensagens, estava com um casal ali, pois, conversando com eles aí, pois, perdão pelo atraso. Mas aqui estamos, com um pouquinho de atraso. Pois, perdão mesmo, mas com um pouquinho de atraso aqui estamos, graças a Deus já pois, ao vivo aqui com vocês aqui. Que bom, Padre. Como vocês estão? Como estão as crianças? Dormindo. Graças a Deus. Já estão dormindo. Tudo bem. Não pode falar muito alto para acordá-las, não? Aqui. Não, tranquilo demais. Bom, a gente queria dar uma boa noite para todo mundo, né? A gente já pedir novamente desculpa pelo atraso, pequeno A culpa atraso. foi minha, meia culpa aqui, meia culpa. Mas, assim, como a gente sabe que tem gente que não nos conhece e algumas pessoas que não conhecem o senhor, a gente queria que o senhor se apresentasse, depois a gente faz uma apresentação rápida para poder entrar no assunto que nós queremos falar hoje. Bem, vai ser bem curtinha, porque aqueles que quiserem saber um pouco mais da minha vocação vão ter que ver depois o meu podcast lá, porque justo o podcast desses dias foi a história da minha vocação. Então, Faz um jabá. Já deixa tudo aí para vocês. Vocês me escutam bem, verdade? A voz, a altura? Sim. Ótimo. Então, eu sou o Padre Felipe Neco Ramos, sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, aí, Baixada Fluminense, e agora tenho 40 anos, recém-completados, agora no dia 19 de novembro. Sou o segundo filho de 3 filhos, aí também meus pais do Rio também. Meus pais são separados, hoje em dia já faz vários anos. Tenho um irmão mais velho, sou do meio, tenho uma irmã mais nova. Sou tio de um sobrinho por parte do meu irmão e uma sobrinha e afilhada por parte da minha irmã. Aos 17 anos entrei para a Faculdade de Economia na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Cursei 4 anos e no último ano decidi entrar nessa aventura da vocação sacerdotal, religiosa. Foi um processo bastante rápido. Eu conheci a congregação a qual pertenço, os Legionários de Cristo, em fevereiro mais ou menos de 2001, e já no janeiro do ano seguinte, 2002, eu estava já entrando para a congregação, entrando para o noviciado. Tive me formando por 14 anos mais ou menos, fui ordenado em 12 de dezembro de 2015, ordenado sacerdote, e são 5 anos de sacerdócio, 3 anos do meu ministério já sacerdotal foram no México, e faz apenas 2 anos e meio que estou aqui em Curitiba, que voltei ao Brasil depois de morar 8 anos fora, 3 anos no Chile, 2 anos em Roma estudando, e depois 3 anos no México. E depois, mais ou menos isso. Eu estava falando hoje para a Manuela, a gente tem uma coisa em comum. Agora eu fiquei sabendo que o senhor fez 40 anos também, né? Eu também fiz em dezembro. Entramos na quarentena, cara. Isso, já entra no ENTA, já não sai mais. 40, 50, 60, só quando chegar aos 100. Mas eu não sei se eu quero chegar até lá, não.
Mas eu estava comentando com a Manuela, já que o tema que a gente vai falar é sobre desapego, né? Mas uma coincidência que tem na sua história e na minha, né, é que o senhor começou a cursar economia e largou, né? Largou e foi pro seminário, foi para a Legião em São Paulo, em Arujá. E por coincidência, né, eu fui no mesmo, acho que quando eu estava terminando o noviciado, eu entrei, Uhum. Quando eu mas professei, eu então, saí. no Eu Crisnantão. vi rapidinho que não dava para mim, e dali fui ser economista, né? O senhor virou padre que eu Ai, queria ser, e virei economista. Então foi ao contrário, né? mas que maravilha, Zé. É verdade. Mas então, padre, o convite para o senhor, além dessa coincidência, né, e essa afinidade na parte financeira, antes da sua vocação sacerdotal, mas porque, assim, durante essa semana, eu não sei se o pessoal que acompanha a página estava meio estranhando o teor das postagens, porque os temas estavam bem parecidos, mas desde a outra semana a gente estava se preparando para esse momento com o senhor, porque a gente queria falar desse tema do desapego que tanto atinge quem tem vocação, né, religiosa, quanto quem tem vocação ao matrimônio, porque de formas, né, específicas para cada vocação, mas é um trabalho diário do desapego. Né? Então, no último texto, em que o tema, né, era o maior inimigo da vida, a gente ia falando sobre essa questão de quantas bagagens a gente carrega ao longo dos anos quando se apega a coisas, pessoas, fatos passados. E a gente só veio em mente pedir para o senhor falar conosco, porque além do que eu falei da vocação em si, né, do desapego que o senhor teve que ter, do desprendimento para dizer o sim à sua vocação, ainda tem uma vivência diária com várias pessoas que se desapegaram também dos seus filhos para que fosse feita a vontade de Deus na vida deles, né? E a gente queria ouvir um pouquinho do senhor sobre tanto essa. Eu sei que o senhor já disse que quem quiser saber o total da sua história vocacional, tem uma página no É o Católico, você sabia, né? A podcast de vocês. Mas se o senhor pudesse dar uma palhinha para a gente sobre especificamente esse assunto, do seu sim, né? Do desapego seu e da sua família, e dessa convivência que o senhor tem com outras famílias que também desapegaram e deram o seu sim, ia ser bem interessante para a gente partilhar. Claro que sim, Manu. Então, eu moro no seminário, do seminário menor dos Legionários de Cristo, que nós chamamos de Apostólica, aqui em Curitiba. Meu trabalho não é diretamente com as vocações, meu trabalho é com jovens e as famílias jovens. Mas, claro, a gente convive aqui, ademais da realidade pessoal que também, pois eu vivi, que outras pessoas, outros irmãos também viveram. E realmente, pois, muitos perguntam, por que não terminou já a faculdade? Faltava um ano. E claro que na decisão, no sim, pois, leva também essa realidade pois, de desprender até talvez aquelas coisas que seriam dos nossos gostos, dos nossos quereres naturais, porque pois, era antes um chamado de Deus, e eu creio que assim eu ouvi também. Não sei se eu comentei com todos os detalhes também no podcast, mas eu lembro do fato de o dia do meu chamado realmente foi realmente ter presente essa realidade de que Deus me chamava. Deus me chamava para uma realidade, para uma vocação, para uma missão, que para mim foi muito concreta naquele chamado, lá naquele longínquo 11 de maio de 2001. E me chamava para ser sacerdote e legionário de Cristo. E eu vi com muita claridade isso, mas não só com uma claridade de uma visão, mas de uma experiência profunda desse chamado de Deus. E ao mesmo tempo que esse chamado me trazia muita alegria, muita paz, trazia um certo, pois, não digo nem temor, mas uma certa realidade que, puxa, meus amigos, minha família, porque em si, pois eu já era, pois nesse momento eu já fazia estágio, já trabalhava e já ajudava, pois materialmente, pois economicamente também a situação da minha família, da minha mãe, sobretudo, da nossa casa. E eu sabia, pois era um aporte financeiro a menos para casa, não seria um aporte financeiro a menos para casa. Não.
e pois, renunciar, me desprender de toda essa realidade também em minha faculdade, porque apesar de eu ter essa certeza do chamado, mas significava também pois me desprender e renunciar, pois até mesmo minha carreira, que pois tão difícil é primeiro para passar no vestibular, entrar pois na primeira oportunidade, não, e depois cursar os 4 anos, pois teve toda a sua dificuldade. E isso exigiu de minha parte também, pois desprender. Mas eu lembro também muito nesse momento, porque também já tinha ouvido em outras ocasiões, pois o desprender é também colocar nas mãos de Deus, não? De colocar na vontade de Deus e dizer, pois, Senhor, Tu sabes o que Tu vais fazer com isso depois. Né? Minha família, pois, eu te entrego em Tuas mãos. Né? Vai ser um aporte financeiro menor para minha casa, que vai fazer falta certamente, mas Tu vais cuidar. Não? Porque se Tu me chamas a cuidar das Tuas ovelhas e ser o Teu pastor, Tu também vai cuidar da minha família. Não? Então, esse desprendimento tem que estar sempre unido a essa realidade também espiritual, porque não é aí a vocação, especialmente especialmente do ministério sacerdotal, não é só uma decisão humana, não é só eu achei bonito e vou tentar ser padre. Não, é uma realidade que é um chamado de Deus, é uma coisa muito maior, não? Pois o dom e mistério que falava São João Paulo II, que ultrapassa até mesmo o nosso entendimento, e ter essa certeza de que Deus vai cuidar da minha vocação e vai me levar a seu cumprimento, também vai levar também daquelas realidades que englobam a minha vocação, que é a minha família. E é isso que eu acredito que muitas vezes as famílias também têm que viver isso, não? E eu acredito que é uma dificuldade hoje que encontramos em algumas famílias, especialmente quando são famílias de poucos filhos, pois chega esse momento do desprendimento, de poder, pois, talvez 1 ou 2 filhos que tenham, e poder pois, colocar à disposição do Senhor, da igreja, para ser talvez seus futuros ministros. Talvez por isso também algumas famílias pois, se sintam pois, retraídas e não pois, dão o passo dessa generosidade, desse desprendimento, que vai ser sempre para um bem maior, ainda que talvez no decorrer da vocação pois, daquele adolescente, daquele jovem, ele descubra que não é de repente o seu caminho vocacional, o seu chamado, mas somente esse fato de desprender-se, de deixar nas mãos do Senhor, de entregar, pois gera um enriquecimento, um agradecimento para a família e para o jovem, claro, por suposto, de poder viver essa entrega. Não é fácil, mas é pois, algo que nos realiza e nos dá profundidade e nos faz crescer muito. Olha, hoje eu comentava com a Manuela uma coisa que a gente vê quando a gente começa a falar nessas questões financeiras e tal, e principalmente agora que a gente passou o Natal, né? Quando na maior parte do que a gente vê na rua já se perdeu todo o sentido, né? Mais um sentido comercial do que qualquer outra coisa. Né? E a gente pode passar horas aqui dando exemplos negativos sobre isso, né? Que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? Então, mas o que eu queria saber do senhor, por vocês conviverem com famílias, né, mais desprendidas, são famílias apostólicas, né, a família dos outros irmãos, dos outros padres, as famílias que o senhor atende, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco do outro lado, né? Que não seria o lado B, né? O lado B é esse lado comercial, mas o lado A, né? Como é que é conviver com essas famílias que têm esse desprendimento, que acabam deixando de lado essas coisas que o mundo oferece e se centram naquilo que é essencial mesmo, que realmente são desprendidos dessas coisas e estão mais entregues a Deus? Como é que o senhor enxerga elas? Então, desde um aspecto, para mim, pessoal, foi também de uma riqueza muito grande. Né? Porque em si, mais ou menos, pois, se espera um pouco dessa realidade para aquele que vai seguir a Jesus Cristo, né? Dentro da sua vida sacerdotal, para nós, de modo especial, que somos religiosos, que fazemos votos de pobreza, castidade e obediência, se espera essa realidade desse desprendimento. Mas quando você encontra aí, talvez mais até do desprendimento talvez humano, dessa realidade de um filho, mas desse desprendimento de viver, um desprendimento material, né? É muito bonito você reconhecer e saber que essa riqueza existe também na vida da família. E não é só uma realidade
para os religiosos, para os sacerdotes, né? É uma realidade para todo cristão, daquele que segue a Jesus Cristo, de viver também essa realidade na própria vida. Sempre ouvia casos que o desprendimento não depende da quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, pois existem pessoas pobres que são muito apegadas, não? Muito amarradas à realidade financeira. Existem pessoas com uma boa condição financeira que são muito desprendidas, que vivem realmente esse caminho de santificação também nessa realidade da pobreza. E isso, para mim, é uma alegria, porque reconhecer também uma virtude que não é simplesmente uma realidade para, como eu falei já, a vida sacerdotal religiosa, mas é uma realidade que podemos encontrar, e quando encontramos, vemos como a família em si vive com muito mais liberdade, né? Claro, tem seus boletos que chegam, que tem que ser pagos, mas o seu coração não está posto nisso. O seu coração está colocado em Deus. E vamos lutar, trabalhar, economizar, fazer tudo possível para não viver nas dívidas, mas realmente crescer nessa realidade também. Uma vez eu vi o Padre Paulo Ricardo falando que a maneira que o casal católico tem de viver a pobreza, né, é tendo filhos, né? Porque é engraçado, né? Às vezes tu pensa que esse mês, olha que sobrou tanto. Não, aí vem um xarope que tem que comprar, alguém caiu. Então acaba que tu acaba vivendo a pobreza mesmo, né? Vivendo na providência, né? Porque quantas vezes tem situações que a gente imagina, tá aí, agora ferrou, né? E aí aparece alguma coisa do trabalho, uma qualificação, alguma coisa. Então tu vai vivendo de acordo, vai vivendo, né? Vai vivendo, ela sempre diz, né? Quando Deus manda um filho, ele manda um saco de pão junto. Né? Porque o pessoal diz que manda um pão embaixo do braço, eu digo que manda um saco de pão. Porque é impressionante, a gente tem vários exemplos na nossa vida, assim, a gente já deu esse testemunho várias vezes, de que quando você dá um pouquinho, você acha que é o máximo, né? Você está fazendo um sacrifício enorme para Deus. Você dá só um pouquinho e Deus, a generosidade, ele sempre, nunca se deixa ganhar em generosidade. Porque Não, eu lembro... Hum. Perdão, mas eu lembro até a Rafa Campos comentando uma vez que ela foi generosa, se desprendeu das roupas, não, das meninas, se não me engano, eu creio que foi da Maria Elisa e tudo, e logo depois já ficou grávida da Helena, então claro que tinha aquela preocupação, nossa, as roupas de bebês que eu poderia já ter, e ela falou que de repente, do nada, não sei se foi uma prima ou uma cunhada, então, tem essas roupas de bebês aqui que já não vamos usar, e era muito mais do que ela tinha dado, muito mais do que ela tinha dado, né? Então, claro, temos que confiar na providência, claramente, temos que trabalhar muito, e vocês aí viver a realidade do trabalho, do sacrifício, do esforço, mas também temos que confiar em Deus também. E Ele não nos abandona, não nos abandonará quando seguimos sua vontade, né? Quando vamos buscando fazer a nossa própria vida, a nossa família, viver de acordo com o que Deus vai nos pedir. Com certeza. E a gente, vendo né, até fugiu a palavra, mas do que o senhor viveu na sua vocação de se mudar, né, de estar uma hora estudando num lugar e ser mandado para outro. A gente, enquanto família, passou por muitas mudanças também. E isso eu acho que mudança é uma coisa que faz com que a gente trabalhe muito o desapego de tudo. Porque você se desapega do lugar que você vive, que já está acostumado com tudo, que seja a padaria que é perto da sua casa, né? Um lugar que você gosta de fazer a refeição, a academia que você vai, que já está acostumado, e você vai para uma outra cidade começar tudo novamente, além da própria mudança, né? De que você não pode levar tudo em muitas ocasiões, só se for uma mudança para uma cidade do lado, mas se você muda de cidade, se você muda de país, temos os nossos compadres que são do reino também, que agora estão morando na Polônia e viajaram de mudança com, né, que o senhor conhece, a Dani Marquinhos, com as malas e 3 crianças, né? Então, assim, eles, assim como a gente, também tiveram várias oportunidades de trabalhar esse desapego e seguem trabalhando, porque é mudança de clima,
né? Mudança de língua, que eles estão lá rodeados de pessoas falando polonês. Então, é um constante desapegar-se mesmo e de deixar realmente essas bagagens imaginárias de lado, que não são tão imaginárias assim, né? São umas amarras, para se viver a realidade que Deus nos chama, né? Em todos os aspectos, porque aí quando vem o filho, né? Que é a nossa vocação primeira, né? Esse medo que a sociedade hoje em dia impõe para tudo, como se filho fosse, sei lá, um monstro, né? Uma coisa assim que a pessoa tem que temer. Não, o casal tem que casar e viver o máximo possível sem filhos para se conhecer. Não, é o contrário. Hoje mesmo eu estava lendo mais um trechinho daquele livro famoso que as mulheres costumam ler, que é O Amor que Dá a Vida, da Kimberly Han, né? A esposa do Scott. E ela fala sobre isso, que diz que o quanto a sociedade inverteu nesse aspecto, que na própria Bíblia, ao longo da história, se fala que o homem não podia ser alistado para a guerra, porque se era recém-casado, ele tinha que conviver com a esposa, ter filhos logo, porque se ele fosse para a guerra e morresse, deixaria sua descendência e sua esposa não ficaria sozinha. E a sociedade hoje já é o contrário, né? Quanto mais tempo o casal viver para se conhecer, para conviver bem, aí depois que a gente vai pensar nos filhos, é um apego a uma vida de solteiro, né? É um apego a várias coisas, é uma vida passada. Não existe mais. Depois que a gente casa, é outra coisa. Os filhos vão vir para cada dia nos fazer desapegar, né? Porque a família, no caso a família que o senhor tem aí no seminário, que é enorme, é o constante desapego, e aqui é a mesma coisa, porque as crianças aprendem o desapego todos os dias. É o brinquedo que um não quer emprestar, mas vai emprestar. É o banho que quer ir tomar depois, mas tem que tomar agora. Então eles têm todos os dias que se desapegar de várias coisas. Se não for assim, eles vão crescer e vão virar os adultos infantilizados, né, que a gente comentava essa semana nas postagens. Então é muito complicado. Eu não sou da área da psicologia, mas eu imagino, e pelo que eu vejo, converso com as pessoas e a gente vivencia, que a grande maioria dos problemas que as pessoas têm é exatamente por ter expectativas que não existem, que não vão se cumprir, né? Imaginar que exatamente essa questão do apego a uma vida que não existe mais e não confiar na vontade de Deus. Né? Tem um antigo pároco nosso, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo isso, ele sempre dizia assim, vamos rezar pelas vocações, todo domingo na missa a gente rezando pelas vocações. E ele até que um dia disse assim, muito bonito, rezando pelas vocações, todo mundo reza pela vocação, que é mais padres para a igreja, mas você está rezando pela vocação na sua família, o seu filho ir para a igreja ser padre, né? Porque é muito bonito, a igreja tem padre, tem coroinha, tem ministro, tem isso, mas e a sua família? Você está disposto a desapegar e entregar o seu filho para a igreja? Né? Ou está apegado, não, eu quero ter netos, eu quero isso, mas será que é essa a vontade de Deus para a vida daquela pessoa? Tem um formador da minha época lá em Salamanca, na Espanha, que ele falava muitas vezes, né? Quanto menos tenho, mais livre sou. Né? E não só, eu penso por essa vida religiosa, eu lembro também de agora ter lido também o seu post, falou de quando temos que nos mudar, sem levar eletrodoméstico, essas coisas, levaríamos, se caberia numa mochila. Então a gente tem mais ou menos 2 malas para levar toda a nossa vida para onde vamos. Nós vivemos essa realidade, né? Mais ou menos a cada 3 anos podemos mudar de cidade, às vezes de país, né? Mudar todo o nosso trabalho, as pessoas com quem trabalhamos. E viver esse desprendimento, pois, é tão necessário para poder, pois, viver a nossa própria vida, a nossa vocação. E grande parte, quando existe realmente essa generosidade, esse viver em Deus, pois, claro que sim, vive com maior abertura, maior paz interior, maior liberdade. Mas quando também não se vive, pois, essa realidade, pois tudo se faz difícil, tudo é mais custoso. Né? E sim, pois é uma realidade que estamos vivendo também, pois, especialmente talvez
hoje, não, a gente vê na realidade desses casais jovens que, pois, muitas vezes nem contraem o matrimônio, só decidem viver juntos, mas vivem realmente, pois, não se desprendem da sua vida de antes, não? Nem mesmo a realidade, muitas vezes econômica, eles compartilham essa realidade. Cada um tem como, esse é meu dinheiro, esse é o que eu ganho, e não vivem uma realidade única. Eu lembro da formação lá no México, da escola de noivos, que temos um curso de preparação para o casamento, para eles que vão se casar, a preparação já que a congregação, o movimento oferece, que é um retiro de fim de semana. E uma das senhoras que dava essa parte econômica, ela sempre falava, não existe meu dinheiro e seu dinheiro. É o nosso dinheiro, é o dinheiro da nossa família. Né? Temos uma conta única e todos sabem que gasto sai, que não sai, e para que vamos invertir, para que vamos investir, para que vamos guardar, agora temos que economizar, que coisas temos que comprar, que coisas vamos ter que economizar para poder tentar comprar outra realidade, mudar de casa, comprar um carro, o que seja, porque a família está crescendo, plano de saúde, todas essas realidades que são importantes, mas tem que ser um nós, não um eu mais. Né? Especialmente na realidade familiar, não existe já um meu e um teu. É um nosso, né? É uma coisa única, é uma família. Isso isso eu acredito que grande parte também, entendo que serve para a base, depois para um divórcio, depois para as pessoas, para os jovens que muitas vezes têm 1 ano de casado, 2 anos já se separam, porque então, nunca viveram essa unidade também no aspecto material e econômico, nunca viveram essa uma só carne, que é muito fácil, simplesmente, pois vai com o seu, eu vou com o meu e seguimos nossa vida já à parte. Né? E para aqueles que realmente querem pois, formar uma família, viver uma família de Deus, formar os filhos, pois, é um nosso, né? É uma única coisa. Uma família e tudo converge para essa realidade familiar. Isso é tão pois, é imprescindível para o crescimento e para a vivência da família. Se falta essa realidade, pois nunca vai chegar realmente a ser esse uma só carne. Uma só carne não é só na cama, depois nas relações íntimas. Não, uma só carne é de coração, de pensamento, também de aspectos financeiros, é tudo, de querer ter um mesmo pensamento. Claro que nunca vai ser perfeitamente, porque são duas pessoas muitas vezes totalmente diferentes, mas é esse desejo de ser realmente uma só carne, de viver ambos numa mesma direção, de buscar o mesmo fim, uma mesma meta para a própria família. Isso é essencial para esse crescimento, esse desenvolvimento familiar. Eu acho que eu ouvi hoje um post de um amigo que era mais ou menos sobre isso, né? E eu fiz um comentário que era, se as pessoas não estão dispostas a compartilhar, né? Um não sabe o que o outro ganha, né? Elas não estão preparadas para dividir uma vida inteira. Se elas não conseguem dividir dinheiro, que é só dinheiro, né? Que é importante, mas se elas não conseguem dividir isso e não têm a confiança de uma saber vamos dizer, das transações da outra, quanto ganha, quanto gasta, se não é unido, provavelmente essas pessoas vão ter problemas ali na frente com outras coisas também. Muito provável. A gente tem uma experiência, tinha até anotado aqui, que para nós é bastante comum já, que a gente chama da criba, né, que é a peneira. Né? A criba espanhola, que é essa peneira de areia, não? Essa coisa de madeira redonda com uma malha para peneirar areia, ou geralmente para construção e tudo. E a gente, cada período, fim de período, num lugar, quando a gente vai mudar de lugar, ou às vezes, até dependendo do período de formação, às vezes até anualmente, a gente tem um período da peneira, da criba, que é realmente repassar aquelas coisas que não vamos utilizar mais e para fora, não? Se é papel, se é santinho, se é coisa que vamos recebendo no caminho que não nos vai servir, para fora, ou para a biblioteca, ou para livraria, ou o que seja, ou para dar de presente para outras pessoas, ou simplesmente para jogar fora, não? E desfazer daquilo que nos sobra, não? Daquilo que não vamos utilizar. Isso, pois, eu estava tentando lembrar, hoje, não, aqui já estou precisando fazer a criba aqui no meu quarto, aqui também, precisando fazer a limpezinha aqui, desfazer de certas coisas, mas é que é tão necessário, porque
eu creio que é próprio, talvez de alguns temperamentos, alguns caráteres mais do que outros, mas como a gente vai juntando coisas, vai guardando coisas. Ai, e às vezes até por pena, né? Ai, fui naquele batizado, me deram esse sapatinho de criança. Eu lembro que eu recebi o sapatinho de criança batizado, eu falei, o que eu vou fazer primeiro? Com um pé, não posso nem dar de presente para nenhuma criança. O que eu vou fazer com um pé de sapatinho de presente? E algumas coisas eu já aprendi, cheguei, ai, que bonito, legal. Tentei guardar na memória o máximo possível para o lixo. Porque não vou, claro, ser um presente mais estimado, mais pessoal, a gente tenta guardar, conservar por algum período. Por isso, se querem dar presente para mim, para saber que eu vou usar bem, me dê comida. Eu vou usar muito bem. Comida, bebida, alguma coisa desse tipo. Coisinhas, vão ficar no caminho. Vão ficar. Não digo que vou jogar direto no lixo, mas algumas coisas, papel, e às vezes me dá pena, né? Às vezes uma criança me faz um desenho tão bonito e tal, mas eu falo, nossa, esse desenho que parece, a gente vira as folhas para lá, para cá, será que sou eu? É um sol? Eu falo, poxa, que bonito. Eu tento lembrar o máximo possível a pessoa que fez e já vai já para o lixo. Mas claro que eu recebo com muito carinho, com muito amor, mas não conservo, porque precisamos peneirar, de certo modo, a nossa vida. Porque somos habituados a juntar coisa, a acumular coisa. Queremos acumular, ter mais. E muitas coisas não têm nem sentido porque o temos. Às vezes buscando, caramba, para que eu peguei isso? A gente vai buscar, vai me ser isso. E hoje em dia, talvez até eletronicamente, quanto acontece? Fotos, né? Fotos de guardado em HDs externos, não? E nunca abrir. Não, até documentos, coisas que talvez, isso vai me servir um dia. Nunca abri, nunca, talvez tenha precisado, mas nem lembrei que tinha. Não? E a gente vai juntando, e talvez hoje em dia essa parte eletrônica pois, não pesa tanto, não sentimos tanto, não? Mas é algo que também reflete, não? Que estamos guardando também na nossa alma. Estamos juntando, vamos acrescentando e crescendo, e coisas sem utilidade, na grande maioria das vezes. Por isso, como é bom peneirar a nossa vida. Muitas vezes tem que dar uma peneirada, passar ali e ver, ó, isso aqui sobra. Não, e o que sobra, pois, se não é de utilidade para mim, e isso é também pois, pensar até como eu posso ser de ajuda, pois talvez isso não sirva para mim. Pode servir para outra família, para outra pessoa que tem alguma necessidade, e eu posso dispor para outras pessoas também. Mas isso precisa dessa virtude do desprendimento. Precisa estar desapegado às coisas, porque isso é para mim, isso é só meu, isso e não vai acrescentar mais nada na nossa vida. E como eu falei, essa grande frase para Thomas Bennett, grande superior, quanto menos tenho, mais livre sou. Sou mais livre para, primeiro, amar a Deus, sou mais livre para amar ao meu próximo, à minha família, sou mais livre para estar disponível para os demais. Quanto mais vou me enchendo de coisas, pois são dessas coisas que eu quero só buscar, até muitas vezes no relacionamento com os demais. Né? O que essa pessoa pode me oferecer a mim? O que ela pode me dar? Não tanto quanto eu me posso dispor a essa pessoa, quanto eu posso servir a essa pessoa. Né? Isso está muito relacionado com o aspecto do desprendimento. Né? Com certeza. E o senhor falando isso só me vinha na cabeça aqueles programas americanos que mostram aqueles acumuladores. Não ouvi falar, não vi ainda. Não vi, mas ouvi falar já. É um negócio impressionante, porque você vê aquele pessoal que vai para resolver o problema, e tu pensa assim, é aquela gaveta cheia de coisa, né, que todo mundo tem, um quartinho cheio de quinquilharia. Não, é uma casa inteira, cheia que a pessoa guarda até a caixa do ovo, porque ela acha que uma hora ela vai precisar, e não tem espaço nem para entrar, não tem espaço nem para comer, porque tudo tomou, né, os espaços de qualquer convivência da casa, e aquilo vai se tornando uma doença que a pessoa sofre. Tem lixo dentro de casa, tem rato, tem barato. É realmente uma doença mesmo, uma compulsividade. É uma doença e ela não consegue se um padre desapegar um padre nas missões lá no México, ele foi fazer missões num bairro assim, falou, essa família juntava lixo. E já não tinha mais na frente da casa, dentro da casa, uma família pobre, mas que juntava lixo, em quantidade assim, de lixo jogava. Mas já é uma doença, né?
E isso se reflete em vários aspectos, porque se você comentar, pode ser que a pessoa não acumule o lixo dentro de casa ou né, as quinquilharias todas que sejam. Mas dentro do seu coração, quando o senhor estava falando de temperamento, né, comentou rapidamente, a gente vê, né, que tem os temperamentos que guardam rancor, que guardam, né, mágoa das pessoas, e aquilo vai acumulando, acumulando é como se fosse essa casa dos acumuladores, mas interiormente, em que ela não consegue simplesmente se libertar daquilo, e aí quando passa para o pecado, né, que se comenta tanto que a pessoa já está tão suja de tudo aquilo ali, que não consegue enxergar mais nada. E aí a gente falando de como o mundo vai, né, distorcendo as coisas, aí passa para o lado do dinheiro. A pessoa só enxerga o dinheiro, só quer acumular o dinheiro, não é nem só como o tio Patinha lá, a caixa forte, a moedinha dele, ele quer acumular porque ele quer acumular. E isso vai para vários aspectos da nossa vida, em que o apego a qualquer coisa vai tomar conta do lugar que é de Deus, né? Da família e da nossa vocação, que é o que a gente estava falando há pouco. Eu estou fazendo parte da minha oração na manhã, alguns dias eu estou usando o caminho da perfeição de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, e um pouco essa mesma realidade, não? E no capítulo 2 ela vai falar quando menos há, mais descuidado estou. Esse descuidar das coisas, não? Que não são importantes. E o Senhor sabe que, segundo me parece, dá-me mais pena quando sobra muito do que quando falta. Ela está falando sobre a pobreza nesse capítulo 2 e fala é preferível faltar a sobrar muito, a desperdiçar. Né? E continua falando que me importam os reis e senhores, se não quero as suas rendas, nem os pretendo mesmo contentar. Se para isso se me atravessa por diante um tudo nada, que seja eu ter de descontentar em alguma coisa a Deus. Agradar a Deus, o primeiro interesse que ela fala. O que se me dá de suas honras, se tenho entendido que para um pobre a maior honra está em ser verdadeiramente pobre. É totalmente diferente do que pensa hoje o mundo, né? De ter mais alegria em ser pobre do que realmente viver das coisas que sobram. Né? E ela termina aqui com ela falando: tenho para mim que honras e dinheiro quase sempre andam juntas. E quem quer honras não aborrece o dinheiro, e quem o aborrece, pouco se lhe dá de honras. Ela falando desse princípio que está tão unido, que a gente vê também tão comumente no mundo hoje em dia, as pessoas que querem ser honradas, querem ser reconhecidas para ter mais dinheiro, não? Ou querem ter mais dinheiro para se sentir mais valorizadas, mais honradas pelos demais. Quando totalmente ao contrário, eu me desprendo dessa realidade, porque ter honras, ter dinheiro, não é o principal na minha vida. Padre, o senhor falou isso do livro, né? E é uma coisa mais ou menos que a gente tem feito aqui em casa, né? A gente constatou, Manuela viu que fala tudo o negócio do supermercado, de comprar menos, mais vezes. Sim, porque eu até na semana passada eu estava tendo uma discussão com um grupo de amigas sobre isso, que quando você faz uma teórica feira de mês, né, que você acha que você está se desprendendo na realidade, assim, que está deixando de perder dias e do mês fazendo feiras mais vezes, você vai um dia só e compra aquele carro entupido de coisa e pronto, fiz a feira de mês. A gente identificou que aqui em casa isso estava causando problemas, porque feira de mês não existe. Isso aí é uma coisa que eu vou bater nessa tecla sempre. Porque eu duvido que exista uma casa que você vai uma vez só no supermercado, compra tudo que você precisa e não pisa no supermercado de novo. Não existe. No máximo você faz estoque de algumas coisas num dia determinado do mês, mas você tem que ir de novo, porque a verdura vai estragar. Se você comprar demais, a fruta vai estragar, tem que comprar pão, né? Então a gente começou a ver que essa fartura de uma despensa cheia com tudo para um mês inteiro estava estragando as crianças. Porque é como se fosse assim, que elas têm à disposição delas tudo. Então elas comiam mais, elas não trabalhavam essa questão na hora da refeição, de comer o que necessita,
estavam comendo com o olho, né? Então, assim, quando você via, era só os passinhos abrindo a porta da despensa. Ai, o que eu vou comer agora? E quando você via, deu uma semana, acabou tudo. Isso não era o ritmo de alimentação que eles teriam. Então, a gente começou a ver que uma despensa vazia está sendo muito mais frutífero para nós do que uma despensa abarrotada, porque uma despensa abarrotada também leva ao desperdício. Quantas vezes fica um produto lá no fundo, por mais que você faça periodicamente uma organização de qualidade, coisa e tal, mas alguma coisa vai estragar, tão cheia que está sempre, né, a despensa. Por essa ideia que eu acho que o brasileiro tem de períodos de seca, períodos de inflação, do preço que sobe, então eu vou fazer estoque. Então, essa questão da fartura te leva a outros vícios que tu não consegue trabalhar um monte de coisa. Então, depois disso, a gente começou a ver, assim, eu fico muito feliz quando eu olho para a despesa e, assim, não tem nada. Então, a gente tem que ir hoje comprar o que é necessário. E acabou um arroz, acabou uma coisa assim, então a gente está fazendo feira por semana e está conseguindo trabalhar muito melhor as virtudes com as crianças quando eles olham e veem assim, ó, o que é que eu tenho aqui para o meu lanche hoje? É isso. Não abrir uma despensa cheia que não tem especificamente o que eu quero e dizer assim, não tem nada para comer nessa casa. Isso aí eu acho um horror. Então, a gente começou a identificar que realmente essa pobreza forçada, mesmo que a pessoa tenha condição de ir e ter a sua despensa cheia, não vale a pena. Pelo menos para a nossa realidade aqui, a gente viu que está sendo mais frutífero realmente viver a pobreza e aproveitar esses momentos, já que a gente não tem condição de deixar os nossos filhos pegarem ônibus, né? Visto que o mundo do jeito que está, eles são muito pequenos, coisa que Zé conta que quando era criança ele andava pela cidade para resolver não sei o quê, ia não sei onde, com 8 anos de idade. 8 anos você ia pagar a conta. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Então, como é que a gente vai trabalhar certos sacrifícios dentro da família, num mundo que a gente vive, que eles andam de carro, né, que eles não têm que se expor a nada? Então, esse foi um meio em que a gente viu que, de uma forma natural, trabalhar essa pobreza que tanto Santa Teresa fala e o desapego que ela teve também, né, que eu também estou lendo Santa Teresa, e ela fala disso muito. Isso aí que o senhor falou realmente me recordou quando eu estava lendo o Caminho de Perfeição, e a gente tenta aplicar isso de uma forma modesta aqui em casa, né? Não como uma carmelita. Então é engraçado que tem algumas pessoas que estão comentando aqui a Carol, nossa comadre, disse que a mãe dela trancava a despensa das guloseimas, né? A Patrícia, nossa amiga, também falou que ela fazia feiras maiores. Menores e passamos a fazer maiores claro, depois por causa da pandemia, né? Óbvio. Mas minha mãe dividia a pipoteca em 2. Se tivesse inteira, as crianças pegavam tudo e ficavam só. Então não é só aqui, né? Não é uma observação empírica, né? As pessoas também fazem isso e acho que estão vendo os proveitos, né, de fazer essas coisas. Sim, não. E é uma realidade que vivemos, não? Uma geração onde tudo é muito mais fácil. Tudo, né? Típico geração Nutella e a geração raiz. Pois a gente sabia, acabou o pacote de biscoito, acabou, é aquele, né? Minha mãe comprava, às vezes 2, 3, mas comprava, tinha essa realidade de deixar passar um período até fazer a seguinte compra. A gente sabia. Talvez ela falava, se vocês comem tudo hoje, amanhã não tem. Padre, eu vou fazer um comentário então. Tem uma menina aqui que acho que é sua amiga. Não, é sua irmã, que é filha, Rafaela nega. Eu escondia a comida do padre. É mesmo, as escondinhas dos dois, né? Porque a gente queria acabar tudo no primeiro dia. E ela queria dividir para 5, 10 dias, durar, e ela tinha que esconder até mesmo potezinho de margarina que sobrava coalha, ela colocava dentro, a gente pensava que era manteiga, nem abria. Esses dias estava falando disso. E tinha que guardar mesmo, senão a gente comia tudo. Mas e a gente sabia que tinha essa realidade, não? Às vezes nem porque, realmente, um pacote de biscoito minha mãe poderia ir lá, simplesmente no supermercado que estava 5 minutos e comprar mais. Mas também essa coisa de poder realmente
pois exigir e formar, né? Não, pois acabou, vai passar uma semana inteira até para a próxima vez que tem. Não, isso pois exige de nós um pouco. Isso pois não, hoje se perdeu muito fácil isso, né? Não, em termos de que o que você quer? Vamos ali e compra. Ah, quero um chocolate. Agora vou ali e compro um Kinder Ovo para a criança e já. E chego em casa, já está ali o pote de Nutella. Acabou, já compramos outro pote. É fácil. Sim. E às vezes não é nem tão custoso assim. Talvez são coisas que um pacote de biscoito pode ser talvez R$ 3, R$ 5. Não é muito. Talvez para a maioria, da grande maioria das famílias, não é muito. Mas claro, uma e outra vez, mas você não está formando nada na vontade dessa criança. De desprendimento, de espera, de sacrifício. Né? Isso é tão importante, tão importante. Isso nós, e eu falo muitas vezes, todos nós recebemos, a grande maioria de nós recebemos isso. Até mesmo famílias com uma certa condição, elas não tinham tudo o que queriam, a hora que queriam. E hoje, pois, minha geração de pais, talvez mais jovens, eles querem dar tudo para os seus filhos. Não querem dar tudo na mesma hora, não podem aguentar nada, não podem esperar, não podem chorar, não podem sofrer, e recebem tudo, mas isso está deformando grandemente. Não? Pois é a geração Nutella, né? Que não A aguenta gente vê nada. isso aí. As pessoas, elas quantificam, né? Não, filho é muito caro, mas, claro, ela quer colocar a criança num colégio absurdo, né? Tem que andar com as roupas todas bonitinhas, de marca, novinha, não sei o quê. Tem que fazer 10 atividades fora da escola. E, né, as pessoas pegam e ficam achando que... Então, é importante, né? Estudar, não digo num bom colégio, mas ter uma boa formação. É importante falar um outro idioma, é importante fazer um esporte. Mas não precisa ser uma coisa exagerada, né? Que aí realmente, né, a pessoa vai conseguir ter um filho só, não vai conseguir ter mais porque concentra tudo naquilo ali e depois também vem frustrações depois, né? Se fazem investimentos altos e às vezes vai além a tua expectativa é uma, a criança decide fazer outra coisa, não vai para o lado que tu queres, né? E talvez ela quisesse era um irmão para brincar, né? E aí tu preferiu dar todo aquele monte de coisa, todo aquele monte de aparato, né? E a criança ficou sozinha, né? O pai vai ficar sozinho quando tiver mais E velho não só também. isso, assim, às vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa quer, digamos assim, sanar uma frustração de uma pseudo, né? Ou às vezes é de verdade uma frustração de uma infância que te faltou alguma coisa. Ah, não, mas meu filho não vai passar a necessidade que eu passei. Eu vou dar tudo o que eu puder para que ele tenha o bom e o melhor. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa nem sabe, mas isso é um gatilho invisível que tem uma frase que diz assim: se você está se está sendo difícil, né, criar seus filhos, você está fazendo isso certo. Se está sendo fácil, você está fazendo isso errado. Que é muito mais fácil você ir ali, toma, meu filho, isso é o que você quer, do que você dizer um não, ouvir um choro, né, ouvir uma reclamação, porque ter que educar se Dá demanda trabalho. muito esforço, dá trabalho, é uma coisa de todo dia se desgastar. Então é mais fácil muita gente colocar a culpa no financeiro, em que muitas vezes não é. Eu digo que tem uma única pessoa até hoje que eu ouvi dizer que só teve um filho e que não era questão de dinheiro, era porque o filho dava trabalho, foi uma só, até hoje, porque a grande maioria disse que é porque não tem condição. Que é o que Zé estava falando, né? Quer ter isso, quer ter aquilo, quer colocar não sei onde, mas quer viajar, quer ter a TV de 80 polegadas na sala, quer ter tudo ao mesmo tempo, não vai ter. A realidade é que não, ninguém tem tudo. Eu costumo muito nos batizados, às vezes também na primeira comunhão, lá no México eu falava, já era quase a ladainha de toda a celebração. Eu falava isso que para mim é muito presente para essa realidade de pais e que querem dar tudo e tudo do melhor para os seus filhos. Né? E a realidade é, os filhos nem lembrarão, né, daquele presente que você deu quando ele tinha aquele super Lego última geração com todas as peças. Você deu para a criança que tinha 6 anos. Ele, o ano que vem, que presente que minha mãe me deu ano passado? Eu quero algo maior, melhor, novo. O adolescente deu um super telefone, um iPhone 12, 15, 18. O ano que vem ela já quer o 20 e não vai nem lembrar, nem vai valorizar aquela última coisa que deu.
é jovem, vai dar um carro, diz, não era o carro que eu queria aquele outro carro. Tal. A criança nunca vai estar satisfeita, nunca vai lembrar dessas coisas materiais. Né? A família vai lembrar daquilo que, eu falo sempre aí nessas celebrações, vai lembrar da fé, daquilo que você transmitiu, daquilo que você ensinou, daquilo que você educou. As coisas materiais vão ficar. Pode perguntar, você lembra do seu presente? Algum que outro, talvez seja um presente que ele era muito esperado e realmente ele recebeu esse presente, mas talvez em toda a sua vida não vai lembrar de um presente que recebeu, que tenha sido tão importante assim, e talvez até ficou, minha mãe me deu aquilo, mas eu nem queria aquilo, eu queria aquele outro, eu queria aquele mais novo e tal. E todas essas coisas passam, todas as coisas vão ficando e não é isso que muitas vezes as crianças precisam. Eu acho que já está fechando uma horinha aqui, né? Não sei, tem a hora do parque também. Eu tô tranquilo, já cheguei tarde, vocês podem pedir o que for. Depois o superior aí briga com a gente aqui. Não, já deixei avisado já, eles viram que eu cheguei tarde, eles falaram, não era 9 horas, eu falei, 9h30, na promoção tá às 9, eu falei, já fui correndo pra cá. Não sei se tem mais alguma ideia assim que vocês queriam compartilhar, não sei. Eu deixei no quadro só mais essas ideias que já mais ou menos eu comentei. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Eu acho que o que a gente tinha pensado, assim, e obviamente o senhor falou muito mais do que a gente esperava, já sabíamos disso, que ia ser muito bom essa conversa com o senhor. Mas acho que o mais importante foi dito, né, de vocação, de desapego das coisas e de se utilizar as coisas pelo fim que elas têm, não desfazê-las do fim último da nossa vida. E só agradecer ao senhor, porque nos conhecemos há tão pouco tempo, parece que a gente se conhece há anos. Não, mas vocês já são, pelo Broadback, a gente já tinha ouvido falar muito do Zé aí, já. Tinha ainda presencialmente, e mais ou menos eu lembrava do Zé, do candidatado aí, mas não sim, é menos tempo, assim. Agora só para o nosso Family Day, que já podem anotar aí para maio aí, hein? Vamos esperar vocês aqui em maio. Terceiro domingo de maio. Terceiro domingo, dia 16 de maio. Aquele fim de semana ali, do 15 e 16, já podem anotar aí que vamos fazer, se Deus quiser, um grande Family Day regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já aí para convidar aí. Se Deus quiser, vai sair uma coisa bem bonita aí também. Agatha, as famílias poupadores, a família Broadback, com certeza, já estavam contando com eles. Quem sabe se a ideia e o Tiba vem novamente, pois vamos querer organizar também essa atividade. Aqui também a Carol até colocou aqui, né, que às vezes, né, os pais dão um super presente para a criança e a criança, especialmente que são menores, ela pega e vai brincar com a caixa, né? Tirou o presente e brinca com a caixa, que está mais bonita, mais chamativa, e vai brincar com a caixa, né? É verdade. Mas é isso, padre. Muito obrigada, foi uma satisfação. Não, alegria minha. Perdão novamente pelo atraso aí. Espero que o povo não tenha ficado aí muito chateado aí pelo nosso atraso. Não, eu estava preocupada. Eu estava dizendo assim, olha, o atraso de menos, que o padre esteja bem. Não, e eu estava, na verdade, com um casal, depois estava aproveitando para fazer uma pizza, estava desfrutando de uma pizza, um vinho, então... Isso aí, eu estava na cabeça, era 9h30, não sei por quê. Quando a gente saiu aí, que a gente jantou naquela pizzaria, eu paguei errado. Eu paguei uma parte em dinheiro e o cara me botou um 0 a mais no cartão e eu fui ver 15 dias depois. Aí eu liguei para a pizzaria, expliquei para a mulher, e a mulher, não, meu filho, tudo bem, eu vi aqui que estava sobrando, vou te mandar o dinheiro de volta. Aí me devolveu. Ai, menos mal. Eu só vou lá, eu sou do Curitiba, não vou em outro lugar. Um zerinho a mais, pois pesa. Faz uma diferença. Mas ainda bem que existe gente honesta no mundo ainda, né? Não está tudo perdido. Era 29, eu paguei 290. Não vi. Era bastante a mais, ela deu o dobro, era um pouquinho a mais. Sim, não, mas eu agradeço novamente o convite
Para mim foi uma alegria, pois aí estamos às ordens aí, pois aqui para me ajudar. Da próxima vez eu prometo pontualidade, para não adotar grandes. E pior que está na minha Eu agenda, né? prometo que o Eu senhor não coloquei, pode cumprir agora. e eu coloquei na minha agenda 9h30. Eu falei, sempre eu fiquei com a ideia de 9h30. Tanto que eu falei lá, mas, 9h30, tô tranquilo e tal. Mas bem, mas agradeço aí, uma alegria poder depois compartilhar com vocês também um pouquinho também da minha história, da minha vez, também da minha realidade, da minha vocação, da minha família também, porque parte do que somos também, grande parte do que somos, estava vendo lá do programa do Brasil Paralelo, o diretor do colégio que ele tinha comentado, umas crianças que chegam no colégio, 80% do que elas chegam a ser, pois vem da família. E 20% é o aporte, aquela coisa que o colégio coloca, né? Que é o desenvolvimento do adolescente, do jovem. Então, pois, é na família onde se aprende a ser gente, né? Onde aprendemos a ser quem somos. E grande parte disso, pois, são os pais. Se os pais não estão presentes, se os pais não estão preocupados com a formação dos seus filhos, pois, sim, vai ser... Pois, vamos ver o que estamos vendo hoje, né? Os jovens, adolescentes que estão aí, pois crescendo, pois a partir de televisões, de rede social, mas que não sabem nem tanto, nem experimentam a realidade realmente da família, não? De viver um amor concreto de casa. Isso, né? Tá bem, padre. Agora no finalzinho deu uma travadinha, mas deu para a gente entender. Uma boa noite para o senhor, bom descanso. E quem sabe numa próxima a gente conversa novamente. Sim, não, mas feliz aí. Deus abençoe. Aproveito e dou a bênção para todos aí, nossos que estão ouvindo aí, a bênção para vocês também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma bonita noite, Deus abençoe muito, minhas orações, minha bênção aí. Felicidades aí. E quanto falta já? Menina, ainda não sabe ainda, né? Depois eu vou lhe contar essa história completa. Vou lhe Tá contar bem. os detalhes. Um abraço, padre. Tchau, tchau. Tchau.